Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou o Fernando Moraes. É um prazer imenso gravar esses vídeos para vocês. É uma joia rara esses vídeos, porque eu acredito que vai ajudar alguma pessoa a pelo menos corrigir um defeito seu. Estou comentando aqui o livro Fundamentos da Reforma Íntima, um livro que sempre vai ser atual, porque é importante fazer a reforma íntima. Então nós vamos para a harmonia. Como que eu vejo a harmonia, pelo menos agora? Que obviamente no futuro eu posso mudar, ou melhor, eu vou pensar melhor sobre a harmonia. Vamos lá. Harmonia. Conceituamos a harmonia como a simetria de bons sentimentos no convívio humano. Eu vou jogar uma visão mais ampla da harmonia para vocês. A harmonia, no qual eu sinto, o que eu sei, a harmonia, é a ligação perfeita qual Chico Xavier ele tinha na vida dele. Chico não era perfeito, porque perfeito é apenas Jesus. Só que, para o Chico trabalhar o tanto que ele trabalhou, para ele psicografar mais de 400 livros, ele teve uma harmonia bem tranquila, bem feita com a espiritualidade. Obviamente que ele teve quedas, mas a harmonia dele era tanta, obviamente, juntamente com a vontade dele, que ele fez um trabalho perfeito. Mas precisou de ele ter disciplina. Uma vez quando Emmanuel apareceu, não sei se foi visão, ou Chico estava fisicamente na cachoeira. Se você assistir a vida do Chico, que eu quero comentar aqui, você vai lembrar disso. Emmanuel falou: Chico, você vai ter uma vida bem trabalhosa, só que você precisa de 5 lições, que é disciplina, 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 disciplina. Quais são essas disciplinas? Para você ter essa harmonia, e vai ser muito difícil para a gente, porque nós somos criancinhas ainda no plano espiritual, só que com fé nós vamos conseguir. É a disciplina da educação. A educação da boca, respeitar as pessoas, não jogar a doença, ou até mesmo evitar em falar em doença. É você falar a palavra de paz, de alegria, orientação espiritual. Disciplina do pensamento. Você tem pensamento positivo, pensamento construtivo. Você tem a sua oração. Você estudar o espiritismo, para você entender como que funciona as mediunidades, o plano espiritual. A disciplina do corpo físico, os limites, a você comer doce e alimentos. A disciplina do sexo. Tem a disciplina espiritual, você controlar sua mediunidade, você saber desenvolver sua mediunidade. A disciplina da fé. Então, quando a gente se tornar, obviamente, vai ser muito difícil nessa reencarnação, mas é como que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é procurar ser perfeito, seja perfeito. Procure, pelo menos, que a gente procure fazer essas atividades. O que o Espiritismo, obviamente, o que Jesus pede. A gente ter disciplina. Que quando a gente tem uma harmonia com a espiritualidade, fisicamente, você não vai ficar pegando doença gratuitamente.
Você vai controlar as coisas. Você não vai adoecer frequentemente. Que muitas vezes as pessoas lotam os hospitais porque tem ódio, porque tem raiva, porque tem mediunidade e não assume que tem mediunidade. Então eu vou parar por aqui, se dá um vídeo vai demorar 4, 5 horas, né? 737. É dever cristão mantê-la e cultivá-la, pois a fraternidade e a solidariedade mútua delas são dependentes. A gente precisa procurar uma harmonia, corrigindo os nossos erros, porque a solidariedade e a fraternidade, elas andam juntas. Você tem compaixão, você sempre ser uma pessoa prestativa com os outros. Porque você sendo prestativa, você vai sentir a acolhida da espiritualidade. Você vai sentir o calor do amor espiritual. 738. Um dos principais requisitos para o seu implemento é o exercício do perdão recíproco, visto que os encarnados têm naturais divergências e podem, vez ou outra, trocar agressões que ofendem suscetibilidades e causam inimizades ou sentimentos antagônicos. Perdoando-se, a harmonia há de prevalecer. Gente, o que atrasa as nossas vidas é a falta de perdão. Se você está aí precisando perdoar alguém, ou mesmo assim a pessoa te xingou, vai lá, pede perdão. Deixa o orgulho de lado. Não adianta nada se você está vendo esse vídeo se você não perdoou as pessoas ainda. Perdoa para você ser perdoado. Perdoa para você não sentir mais o veneno da amargura no seu coração, porque isso lhe causa doença. Porque você perdoando, você vai ficar mais perto do seu mentor espiritual. Se você tem amigos e parentes que vão te zoar, vão brincar com você, se você perdoar, não liga. Perdoa, porque o perdão é a melhor coisa do mundo. O paraíso aqui na Terra é você andar sem ter medo de ninguém, sem ter medo porque você não vai machucar ninguém, porque você não machuca ninguém. Não é nada de malicioso. Uma pessoa que tem uma consciência tranquila, ela anda na rua sem medo, porque ela não faz mal para ninguém. Cada vez que você não perdoa, você fica com uma pedra no seu espírito. Você fica com uma vida pesada. É apenas o perdão para você. Olha, as pessoas que perdoem, ela tem 80% do caminho andado da espiritualidade. Uma vez, eu estava vendo esses dias que, mais ou menos assim, que Chico tinha um cachorrinho muito doente e a mulher, ela viu simplesmente o trabalho que o Chico tinha com esse cachorro doente, e a mulher resolveu envenenar o cachorro. Para o coração dela, ela precisava envenenar o cachorro para que o Chico tivesse mais liberdade. E ela envenenou. Ela mostrou para o Chico Xavier e o Chico ficou muito magoado com ela. O Chico ficou com raiva dela, porque o Chico era um ser humano. Passou 10 meses. Apareceu Emmanuel. E falou para o Chico: Chico, você tem uma névoa preta no seu coração. Me desculpe, vou trocar o palavreado. Você tem uma névoa pesada no seu coração. Porque só uma correção, quando a gente fala nuvem preta, alguma coisa assim, é racismo. E eu sou antirracista. Então peço perdão, não foi a minha intenção, é melhor então trocar a palavra. Emmanuel falou: você está
como a névoa pesada no seu coração. Compre o que ela sonha. Descubra o que ela sonha. E compre. E Chico, mas foi ela que me magoou. Falou, Chico, faça isso para você trabalhar mais com a gente sem essa mágoa. E o Chico comprou uma máquina de costura. Quando simplesmente a mulher viu Chico com a máquina de costura, Chico viu um clarão enorme saindo do peito da mulher, entrando no peito do Chico, lavando diante daquela névoa pesada que estava no seu coração. Então, quando você perdoa, você já tem meio caminho andado com a espiritualidade. Nenhum ser humano, 739, nenhum ser humano é absolutamente certo ou infalível. Ninguém é perfeito. Necessitado de misericórdia e benevolência, o encarnado deve conceder igual tratamento ao seu semelhante. Em nome dessa placidez de espírito, instala-se a harmonia. Para se instalar a harmonia, é você tratar a pessoa como que você também se trata. Ou você é mal educado com você, ou você gosta quando as pessoas são mal educadas com você. Não gosta, que ninguém é bobo. Quando você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, evitando o julgamento, as condenações, você vai ter uma harmonia melhor. Você vai se sentir mais leve, com uma aproximação mais digna da espiritualidade. Gente, a harmonia é resultado de tudo isso que nós estamos vendo. 740. Relacionamentos conturbados podem ser pacificados, bastando para dando boa vontade e consciência de que a simetria cria, vamos dizer assim, que está errado ali no livro, bons sentimentos é a trilha do cristão. Gente, se você está num relacionamento complicado com seu marido, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, que tal? Você simplesmente começar a pacificar esse relacionamento. Se você está vendo que não vai sair resultado da pessoa ali, ou do seu pai, da sua mãe, começa por você. Porque Jesus é assim. Não fica esperando o outro abrir as portas do amor para você. Começa você. Faça a sua parte. Se a pessoa não quiser, deixa ela. Mas você está no relacionamento difícil, converse com ela. Abra o coração. Ou senão, pede ajuda para Cristo. Para Cristo, simplesmente, de ajudar a abrir o coração dessa pessoa. Mas você tem que ser instrumento de paz. Tem muita gente que fala para ser instrumento de paz e xinga todo mundo, humilha todo mundo. Não, gente. Se você quiser paz, você precisa ser o instrumento de paz, começando com você. Tá bom? Deixa eu ver só onde que eu estou aqui. Foi para lá e eu não vi, 741. A decadência da harmonia começa a partir do momento em que os julgamentos ganham corpo nas relações humanas. Ninguém aprecia ser avaliado, mormente por quem não tem estatura moral para fazê-lo. Gente, só peço licença, só deixa eu verificar no programa se eu estou gravando, que uma vez eu fiquei 2 horas gravando aqui nesse programa e achando que eu estava gravando, eu não estava gravando. Gente, é o seguinte, nós não somos ninguém para condenar. Você me permita falar isso porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, senão não é nem bom ter canal. Você não é ninguém para condenar o seu marido. Você não é ninguém para condenar a sua mulher. Você não é ninguém para condenar os outros, porque nós somos imperfeitos. Esse lance de ficar condenando a vizinha, condenando o amigo,
Você não é Cristo, meu. Você não é Jesus. Quando a gente vai parar de ficar julgando e condenando os outros, porque você erra, porque eu erro, porque os outros erram. A gente precisa parar de ter uma varinha de cuidar, você está condenado, você fica julgando. Gente, julgamento, gente. Nós não somos Jesus. Nem Jesus faria isso. Agora, vamos para a última parte. 742. É natural que o homem encontre dificuldade em proceder a um julgamento justo. No que se refere à avaliação, é igual, que dá errado também aqui, igual do seu semelhante. Afinal, justiça absoluta somente a divina. Gente, quando a gente erra, quando o marido erra, quando a mulher trai, quando o homem trai, só tem uma justiça perfeita, que é a justiça divina. Tem muita gente que fica castigando o marido, que fica dando droga em marido, fica dando droga em mulher. Gente, pagar com a mesma moeda. Não rebaixa isso. Deixa para esses julgamentos, para a inteligência divina, deixa para a espiritualidade. Não fique condenando. 743. Portanto, ou melhor, em nome da harmonia, evitar julgamento. É o que eu falei para vocês. Ninguém no plano material é isento de erro. Ninguém é perfeito. Ninguém. Salvo carismas e exceções. Nem mesmo computáveis no contexto da reforma íntima. Por que o julgar o próximo com rigor? Por que quebrar essa media reinante em nome de uma avaliação normalmente precipitada? Por que não ser racional e compreender de julgamentos? Os provocados pelas leis humanas são desvicientos de fundamento. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Eu não vou falar muito da lei aqui do Brasil ou do país, mas é aquilo. A lei do Brasil, na minha opinião, ela é muito falha. Então, a lei perfeita é a lei de Deus, não é verdade? 754. É evidente que em alguns casos é preciso proceder a uma avaliação do semelhante para auxiliá-lo na correção de seus desvios de conduta. Assim faz o pai em relação ao seu filho, o professor no tocante do aluno, um amigo em referência ao outro. Mas lembre-se, a profunda diferença no avaliar para ajudar e no julgar para condenar. Gente, ao invés de você julgar os outros, você fica jogando na cara do seu marido que ele te traiu, ou da sua esposa, ou do seu marido, ou da, sei lá, qualquer pessoa. Por mais difícil que seja, por que você não orienta a pessoa a corrigir os problemas dela? Não corrigir para ela, mas para você ajudar a corrigir a pessoa ali. Ou simplesmente, se não dá mais a traição, é melhor terminar. Mas o que o 744 aqui está falando é o seguinte: ao invés de você ficar julgar, ficar condenando os outros, ficar jogando na cara dos outros os erros que a pessoa cometeu, por que você não perdoa? Estou falando em todos os casos. Ou orienta a pessoa, ajuda ela a arrumar esses erros. Porque hoje em dia, gente, a pessoa simplesmente, ela não ajuda, muitas pessoas não ajudam, fica jogando na cara do outro os erros. Você me traiu, você fez. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando um casal fica jogando na cara os defeitos dos outros, não sai nada. Não sai nada. Termina o casamento. Quem sofre é a criança. Isso sai um homicídio, um feminicídio. A gente precisa parar de ser perfeitinho, gente. Eu sei que deve ser muito difícil. Se seu amigo te traiu, se ele te deu um golpe, deixa ele, mas perdoa. Se o cara está arrependido, conversa com ele. É o seguinte, a gente tem que ser honesto na vida. Porque ficar condenando, gente, você quer aprender sobre casamento um pouquinho? Assista Casos de Família.
Observa como que um fica jogando o erro do outro. Um fica jogando o erro do outro, vira uma conversa infinita e ninguém aprende nada. Ninguém aprende nada. Gente, a maioria dos casais só grita, ninguém escuta o outro. Ninguém escutando o outro, vira um casamento fracassado. 745. Corrigir. Somente com amor. No momento propício para o corrigido, de modo manso e com boa intenção. Gente, você quer corrigir, você precisa de sentimentos bons. Você precisa orientar. Você precisa ter paciência. Você precisa mostrar para ele que você respeita ele, que você não está condenando. Mas você precisa simplesmente falar manso com ele com a intenção de ajudá-lo. Não com autoridade. Não com grosseria. 746A. Mas, geralmente, encarnados não praticam análises imparciais do semelhante. Faz parte da sua imperfeição. Conveniente, pois, evitá-las moralmente e gratuitas com espírito de emulação. Esse 746, gente, eu não entendi muito. Eu acho que é o seguinte, que ele está falando assim, que nós não estamos em terra para isso, que é o diálogo. Mas quando tiver uma briga de um casal, quando tiver briga de amigos, os dois precisam conversar e um precisa escutar a versão do outro. Precisa entrar, precisa compreender o lugar do outro. Porque o que está falando aqui, o que eu entendi, que muitas vezes a pessoa ela só quer saber a história dela, só a versão dela. Ela até esquece que o outro tem coração ali. Que tal se você ouvir as duas versões? É diálogo, gente. Por que muito casamento se desfez na pandemia, que o marido ficou na casa da mulher ali? Porque não tem diálogo. Casamento não é só sexo, gente. 746. B. Não agradar correções feitas com espírito elevado. Dessa forma, demonstrada e perceptíveis. É exercitar o orgulho, pois o encarnado não prescinde de auxílio na sua escalada evolutiva. Gente, vamos fazer um resumo aqui da harmonia, né? Se vocês soubessem como é você sentir a harmonia da espiritualidade juntamente com você, se você soubesse como que é gostoso você ficar de cabeça tranquila, você colocar a cabeça no travesseiro e ver que aos poucos você pelo menos está procurando corrigir os seus erros. O que eu estou querendo dizer, gente, é que é muito difícil o processo da reforma íntima. Só que, mais uma vez eu repito, que você possa cada dia escalar um degrauzinho na sua vida e ficar mais perto da espiritualidade. Ah, mas como que eu vou saber? Gente, é você viver em paz. Quando uma pessoa simplesmente ali, ela te ignora, você fala, olha, a pessoa ali, né, cuidado, ela está vivendo, você não se altera violentamente. Sabe, quando você é uma pessoa que tem uma harmonia com a espiritualidade, a pessoa se sente muito bem conversando com você. Eu espero que vocês entenderam o vídeo. Muita paz, muito beijo para vocês. Eu queria falar mais coisa para vocês, mas eu não quero ficar com aquela expressão de ficar enchendo linguiça em vídeo, né? Me desculpa usar a expressão. Mas eu espero que vocês aí entenderam a minha mensagem. Beijão, muita paz para vocês. Até mais.